galera! Vamos conversar sobre o fenômeno climático chamado de ilhas de calor e como isso pode cair no Enem. Quer entender melhor? Vem comigo! As ilhas de calor, elas são um fenômeno natural, climático, que pode ser mais aprofundado, podem ser piorados pelas ações humanas. Isso porque a ilha de calor ela é um fenômeno onde você tem umas áreas urbanas muito industrializadas com uma temperatura mais elevada, podendo ser aí chegar a 3, 4, 5 graus de diferença em relação às zonas rurais. Porque nessas áreas você tem inúmeros prédios, construções muito altas que vão impedindo a circulação natural dos ventos, coisa que na zona rural você não percebe. Então é muito comum você perceber que no interior você tem uma situação mais agradável, um clima ali mais ameno, uma situação mais fresquinha, uma ventilação mais natural, enquanto nos centros urbanos você percebe uma sensação térmica mais quente. Isso ocorre como sensação, isso ocorre também como um fenômeno que de fato acontece, uma elevação da temperatura, que cria aí nessas áreas uma espécie de redoma, impedindo a circulação natural dos ventos. Vamos resolver uma questão para ver como pode cair na prova. Vem comigo! Nessa imagem nós temos basicamente um gráfico falando sobre a temperatura em graus Celsius em determinadas áreas. Temos aí o meio rural, comercial, parques, enfim. E aí a gente tem a elevação da temperatura justamente nesses pontos que são centrais, portanto mais residenciais. Observe bem que a temperatura atinge o seu pico de 33, 33,5 graus Celsius justamente nessa área onde existem os prédios, as construções urbanas. Vamos à questão para entender o que está se pedindo. Vamos ao enunciado dessa questão. O fenômeno climático apresentado é um problema mais inerente às cidades e pode ser minimizado, alternativa A, por ações que favoreçam uma ampliação das atividades industriais nas zonas rurais. Você está falando de uma alternativa onde é minimizar. E se você coloca várias indústrias em zonas rurais, e se bem você observou aquele gráfico, onde há concentração de casas, indústrias, residências, há uma elevação do calor. Se você transfere isso para as zonas rurais, você consequentemente também vai elevar a temperatura dessas áreas. Então esse processo não é minimizado por essa ação. Alternativa B. Pelo aumento de concessões fiscais ofertados pelo governo a grandes empresas. Se eu tenho o governo oferecendo facilidades para a construção de empresas, de indústrias, logo esse mercado vai se ampliar em determinada região e aquele fenômeno que é estabelecido nessas áreas centrais industriais vai acontecer independente da área onde esteja. Uma elevação, uma sensação térmica mais elevada. Então isso não minimiza o processo. Letra C. Através do processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. Se você impermeabiliza o solo, você impede que todo aquele calor que está ali na superfície, ele atinja camadas mais baixas. Então, no período noturno, você percebe uma maior quentura daquele solo. Você tem ali um processo onde há elevação de temperatura, justamente porque o asfalto causa uma retenção do calor muito maior do que nas áreas onde você não tem asfalto, que pode haver uma dispersão muito maior dessa temperatura. Alternativa incorreta. D. Ao aumentar a área dedicada à arborização, praças e jardins públicos em centros urbanos. Alternativa corretíssima, porque à medida com que você implementa árvores, você constrói parques e você coloca aí diversos fatores naturais para facilitar a transição, a circulação do ar, você vai perceber uma diminuição da temperatura nessas áreas. É justamente o que o gráfico aponta ali, como o que acontece nas zonas de fazendas, nas áreas urbanas. Alternativa corretíssima. Letra E. Com a criação de políticas públicas que ampliem a habitação nas áreas interioranas das cidades. Visivelmente incorreta. Porque se você amplia a habitação nessas áreas, vai acontecer o que acontece com os centros urbanos. Muitas indústrias, muitas casas, muitas construções, se for levado até para as áreas interioranas, você vai perceber o mesmo fenômeno vindo a acontecer. Então a alternativa correta é a letra D. Nesta aula de geografia, você conheceu um processo que é pauta de discussões sobre o aquecimento global em todo o mundo. Então, boa sorte na sua prova e até mais!